Oi, pessoal! Vamos para mais uma contação de histórias? O amigo quase invisível. Lore Alice Gresler. Tudo começou quando Sônia e Mikio resolveram ir trabalhar no Japão. Eles tinham 3 filhos, Vinícius, Carla e Fernando. Vinícius era o caçula e havia completado 3 anos. Vocês vão ficar muito bem com os avós. A avó Chieko vai cuidar muito bem de vocês. Ela vem morar na cidade a partir da próxima semana, e assim a Carla e o Fernando continuam estudando na mesma escola e o Vinícius fica em casa com a vovó, disse Sônia. Mikio acrescentou, ele vai crescer rápido e logo poderá ir para a escola, também. Antes deve deixar a mamadeira. Nos fins de semana, o vovô vem para a cidade e vocês podem contar com ele para passear e para brincar. O dia reservado para fazer a mudança foi pequeno para Sônia e Mikio, arrumar as malas para a distante e demorada viagem, levar a mudança para a nova casa e acomodar os objetos, principalmente os das crianças. Muitas pessoas amigas colaboraram na arrumação e no transporte dos móveis e dos utensílios. Graças a essa ajuda, as coisas estavam nos devidos lugares no final do dia. A avó Chieko chegou do sítio e logo foi tomando conta da cozinha. No outro dia, Carla e Fernando levantaram animados e foram logo tomar o café. Não queriam chegar atrasados na escola. Estavam ansiosos para contar sobre a nova casa aos colegas, e principalmente, para os primos Gabriel e Rafael. Vinícius não levantou. Ele era acostumado a tomar a mamadeira ainda na cama. Ficou na cama aguardando. Ele havia esquecido das recomendações que o pai havia dado para a avó. Vinícius já está crescidinho e não precisa mais da mamadeira. Ficar sob os cuidados dos avós, morar numa casa recém-alugada, com um grande quintal para brincar, deixou as crianças apreensivas e ao mesmo tempo animadas e sem sono. Já era tarde da noite quando Sônia e Mikio abraçaram as crianças antes de elas irem para a cama. Era um abraço de despedida, pois no outro dia, ainda de madrugada, sairiam de ônibus até a capital para poder tomar o avião. Todos ficaram emocionados. Entre lágrimas e soluços, havia um espaço para a esperança de uma vida mais confortável e segura para o futuro da família com o dinheiro que esperavam ganhar no Japão. Depois de encaminhar o almoço, Dona Chieko foi até ao quarto para ver por que Vinícius não havia levantado. Percebeu que estava febril e ainda dormia. Vinícius não levantou durante todo o dia e também não se alimentou. Somente reclamou de dores no peito. Dona Chieko logo percebeu que o menino estava com saudades. Além da ausência dos pais, ficar sem a mamadeira era demais, pensou a avó. Decidiu então, desrespeitando as ordens dos pais, preparar a mamadeira para ele. Procurou a mamadeira em todos os cantos e não a encontrou. Imaginou que ainda pudesse estar em alguma caixa com outros utensílios não guardados, revirou e nada de encontrá-la. Já era quase noite quando Dona Chieko voltou ao quarto de Vinícius e qual a surpresa! Ele estava tomando leite morninho em sua mamadeira. Quem a havia preparado? Onde teriam encontrado a mamadeira? Questionava-se Dona Chieko. Vinícius não sabia de nada. Como estava febril e um pouco sonolento, só percebeu que alguém havia lhe alcançado a mamadeira. Após a avó ter se retirado do quarto, Vinícius ouviu alguém dizendo, "Nossa, quase que sua avó me amassa quando sentou em sua cama." De quem seria essa voz e onde a pessoa estava escondida? Perguntou-se Vinícius. Foi quando viu um minúsculo homenzinho, nas pregas do acolchoado. Ele era tão pequeno, que poderia se esconder em qualquer espaço. O homenzinho subiu até a última costura do acolchoado, olhou profundamente nos olhos do Vinícius e disse, "Eu sou seu amigo, conte comigo sempre." Deu-lhe um beijo e desapareceu. Vinícius ficou muito pensativo. Quem era esse amigo tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão forte?
Como foi capaz de trazer a mamadeira para ele? Na certa conhecia muito bem a casa, pois achará a sua mamadeira. Vinícius não parava de se questionar, será que ele havia sonhado? Ou será que a febre o fizera ver coisas que não existiam? E se ele realmente existisse? Alguém mais seria capaz de vê-lo? Será que ele voltaria? O avô André avisou que não viria para a cidade no final de semana, pois tinha muito serviço no sítio. Havia previsão de fazer muito frio e ele queria colher as frutas e as verduras antes da geada. Pediu para que a avó levasse as crianças até o sítio e combinou com Dona Tieco, o local da estrada onde estaria aguardando. Sexta-feira à noite, a avó Tieco arrumou as roupas em uma mochila, colocou algumas bananas em uma sacola, acondicionou bolachas de mel e pediu para as crianças levarem os materiais a fim de concluir as tarefas escolares. As crianças rapidamente atenderam ao pedido da avó. Estavam animadas, pois iriam de ônibus. Para eles isso seria uma diversão. O tempo gasto na estrada seria de mais ou menos 2 horas. Tempo suficiente para muitas brincadeiras. O sábado chegou e, bem cedinho, lá estavam eles indo para o sítio. Vinícius sentou-se no banco que ficava ao lado do banco da avó e Gabriel e Carla sentaram logo atrás. Os raios solares refletiam-se na fivela de sua mochila e ele passou parte do tempo mexendo na fivela e fazendo reflexos no banco à sua frente, não se importando com as lindas paisagens e a brincadeira dos irmãos. Quando faltavam 10 minutos para completar 2 horas de viagem, avistaram o avô que os aguardava, com sua caminhonete azul desbotada, próximo de uma frondosa sucupira, ao lado da rodovia. Era o local de espera que havia combinado com a avó. A visita ao sítio animou Vinícius. Já recuperado da febre, correu para o lado do pomar. O cachorro de nome Ladino, e que chamavam de Ladinho, corria na mesma direção, latindo muito. Nesse instante alguém chamou: Vinícius, estou aqui na macieira. Aqui, Vinícius. Aqui na macieira. Aqui bem no alto. Quase que o Ladino me pega, continuou a mesma voz. Vinícius apertou os olhos para evitar a claridade do sol e, de repente, viu o seu minúsculo amigo. Como você chegou aqui? Perguntou Vinícius. Isso agora não tem importância. O Ladinho consegue ver você. Não, mas ele sente o meu cheiro, respondeu o amigo. Vou tirar para você a mais bela maçã, disse o homenzinho. Qual é o seu nome? Perguntou Vinícius. Me chame como você quiser, respondeu. Vinícius pensou em vários nomes por alguns segundos e disse: Você é o meu tofuzinho. É assim que vou chamar você. Ai, nossa, que susto! Quase caí do galho. Também, essa maçã mais bonita foi logo crescer na parte mais alta e mais fina. Toma cuidado, tofuzinho, e obrigado pela linda maçã. Você quer subir aqui, Vinícius? Não, obrigado, vou almoçar. Você vem comigo? Com certeza estarei ao seu lado. A tarde passou rapidamente. No outro dia, domingo bem cedo, o avô foi ordenhar as vacas e Vinícius foi com ele. Vinícius queria ajudar o avô a colocar feno no coxo das vacas. Pare, vô, cuidado, cuidado, gritou Vinícius. Mas já era tarde. O avô havia jogado um monte de feno, e é claro que ele não viu o minúsculo homenzinho. Vinícius gelou. A vaca faminta já havia dado as primeiras mordidas no feno quando o tofuzinho se levantou no canto do coxo. Que susto levou Vinícius! Era demais para tão poucas horas, pensou ele. A atenção do avô estava voltada para Vinícius, por ser o caçula. Atendendo ao seu desejo, o avô, à tarde, foi pescar no córrego que cortava o potreiro. Apesar do vento frio, o sol estava quente e Vinícius, que estava com uma camisa de mangas longas, não quis levar um casaco mais grosso.
Quando colocaram as iscas nos anzóis e se acomodaram na margem do córrego, ele começou a sentir frio. O avô, apressadamente, tirou seu casaco e colocou sobre os ombros de Vinícius. Nesse instante, os peixes começaram a beliscar e Vinícius, com pouca experiência, jogava o anzol para o alto, e este se prendia nos galhos. O avô pensou: terei muito trabalho para desprender o anzol a todo instante. Qual a surpresa! Cada vez que o anzol se prendia nos galhos, em poucos instantes já estava livre deles, pois lá estava Tofuzinho prestando seus serviços. Vinícius começou a pegar mais peixes que o seu avô. O avô disse: os peixes vão para o seu lado porque sentem o meu cheiro no casaco que lhe emprestei. Nada disso, era o Tofuzinho nadando e conduzindo os peixes para o lado do anzol de Vinícius. Voltando da pescaria, o avô e Vinícius foram tomar banho, enquanto Tofuzinho, muito cansado, deitou na grossa almofada que ficava na cadeira de balanço do avô e pegou no sono. O avô, após o banho e usando seu pijama favorito, foi sentar-se em sua cadeira. Vinícius gritou: vô! Não senta, vô, espera aí. O avô não entendia o porquê dos gritos de Vinícius. O grito acordou o Tofuzinho e este, com uma rapidez incrível, pulou para dentro do bolso do pijama do avô. Foi um grande sufoco para Tofuzinho sair do bolso. Na segunda-feira, um feriado municipal, as crianças, muito felizes, voltaram para a cidade. Na viagem, contavam os dias que ainda faltavam até o próximo feriado para então voltar ao sítio do avô. Muitos domingos e feriados se passaram cheios de brincadeiras como o Tofuzinho, que nunca abandonou seu amigo. O tempo passou, feriados, dias de aula, férias, dias de aula. Muitas visitas ao sítio, até que chegou o grande momento de Vinícius ir para a escola para cursar a primeira série. Vinícius levantou muito cedo, ansioso em ir para a escola. Foi a pé com seus irmãos. Chegando próximo à escola, viu muitas crianças de mãos dadas com os pais, chorando copiosamente. Ficou pouco assustado com aquela cena. Perguntou aos irmãos o que estava acontecendo. Eles responderam: as crianças sentem saudades dos pais, principalmente nos primeiros dias, e querem ficar com eles. Vinícius ficou parado por uns instantes e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. De repente, sobre o portão da escola, viu seu amigo acenando. Isso foi suficiente para que Vinícius secasse as lágrimas e entrasse na escola. Dentro da sala, Tofuzinho continuou junto de Vinícius, o que lhe deu muita segurança. Vinícius sentia-se protegido e amparado por seu amigo Tofuzinho. Um dia, porém, Tofuzinho disse: Vinícius, preciso me ausentar por um tempo. Vinícius, já em lágrimas, perguntou: por que você vai me deixar? Ele respondeu: muito longe daqui, lá no outro canto do país, existem crianças precisando de mim. Os pais vão trabalhar em Portugal e elas já estão sofrendo, com saudades. Tenho que distraí-las com minha magia, mas eu manterei contato com você. Vamos combinar como fazer isso. Tofuzinho disse: você tem um caderno novo, eu vou torná-lo mágico, está bem? Ele será único. Não existirá outro igual. Sempre que você precisar de minha ajuda, escreva no caderno o seu pedido. Escreva corretamente com letra bem legível, levante a folha na direção do sol, para que os raios solares me enviem o pedido. Lá de longe, captarei a sua mensagem e atenderei você. Lembra sempre que a letra deve ser bem feita, e as palavras corretas e que o pedido ficará registrado para sempre no caderno e nunca poderá ser apagado. Vinícius retrucou: eu ainda não sei ler e escrever muito bem e minha letra não é muito clara. Você deve prestar muita atenção nas aulas e praticar a escrita, respondeu seu amigo invisível. Vinícius não queria perder o contato com o seu amigo. Prestava atenção em todas as palavras que via. Tentava ler as placas dos carros, os anúncios, revistas e praticava todo dia a escrita. Pensava: o que eu mais quero e preciso agora é saber ler e escrever,
Só assim poderei entrar em contato com o Tofuzinho. Começou então a escrever em seu caderno mágico a seguinte frase: Tofuzinho, eu quero saber ler e escrever. Repetiu a mesma frase em várias folhas. Quando a letra estava bem bonita, pensou em apresentar a mensagem para o sol, mas este não apareceu por mais de uma semana. O tempo estava nublado e chuvoso. Vinícius não desanimou, esforçava-se muito nas aulas e continuava escrevendo a mesma frase, até que um dia conseguiu mostrar para o sol. Que grande surpresa, disse a professora, você está escrevendo muito bem. Vinícius percebeu que o Tofuzinho havia captado a sua mensagem. Dia 15 de abril era o domingo de Páscoa. O dia amanheceu muito claro e ensolarado. Vinícius apressou-se para mostrar ao sol o seu pedido. Escreveu: Tofuzinho, eu quero ganhar ovos de chocolate. Parecia impossível, mas a senhora que morava em frente à casa dele, naquele mesmo instante, tocou a campainha e trouxe uma bela cesta cheia de chocolates. Lembrei que a mãe de vocês está longe e resolvi fazer esta cesta para você repartir com seus irmãos e primos, disse sorridente a vizinha. Nossa! Exclamou Vinícius. Este pedido foi atendido mais rápido do que eu imaginava. Vinícius passou a escrever belas frases e pedidos. Foram muitos os pedidos a que Tofuzinho atendeu durante o ano, principalmente nas tarefas e provas da escola. O caderno já estava no fim. Ele havia deixado o caderno só para pedidos. E se o caderno acabar, como entrarei em contato com o meu amigo Tofuzinho? Pensava Vinícius. Faltavam apenas 2 linhas e meia para preencher o caderno. O que seria mais importante pedir para seu amigo? Meditou por vários dias. Sabia que não era possível apagar os pedidos já feitos. Em apenas 2 linhas e meia, o que poderia escrever? A letra não deveria ser muito grande para a mensagem caber ali. Poderia pedir para que tudo voltasse ao passado, ao início, e que as folhas do caderno ficassem vazias. Assim, ele poderia continuar pedindo. Mas se voltasse ao passado, na certa voltaria 1 ano atrás. Voltando ao passado, não saberia ler nem escrever e seus pais demorariam mais tempo para voltar. Pensou intrigado. Por que tantas crianças estavam necessitando da ajuda do Tofuzinho? E se pedisse para o Tofuzinho lhe dar um novo caderno mágico, será que daria? Não poderei desperdiçar as linhas em branco, pensou. Passaram-se vários dias, e Vinícius não tinha decidido, ainda, o que pedir. Estava quase no final do ano. Viriam as férias. Ele tinha boas notas, não precisava de ajuda na escola. Lembrava do que a professora havia dito: no Natal, reunimos a família. A cidade estava toda enfeitada para o Natal e a igreja já preparava os cantos natalinos com o coral das crianças, do qual Vinícius, os irmãos e os primos faziam parte. Pensou como seria bom se os pais o ouvissem cantando. Como seria bom poder abraçá-los. E foi isso que ele escreveu. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.